Os irmãos podem tomar assento. Queridos, nós estamos aqui para lembrar do quê? Estamos aqui para lembrar do quê? Da morte de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Prometo que serei breve. Louvado seja o nome do Senhor. No livro que escreveu o médico amado chamado Lucas. Lucas, ele não foi apóstolo de Jesus. Não foi apóstolo de Jesus. Tudo que ele escreveu, ele é um homem meticuloso, um apanhado que ele fez e colocou aqui. Eu quero dizer para vocês, queridos, que a gente tem uma mania de dizer que Jesus nasceu numa... Isso não é verdade, ok? Jesus não nasceu na manjedoura. Ele nasceu, diz a Bíblia que ele nasceu, Maria, né, enrolou ele lá com os panos e depois colocou ele na manjedoura. Ele não nasceu lá na manjedoura, tá? Nasceu lá não, a gente aqui fica chutando coisas que a gente ouve e não para fiscalizar, para ver como faziam os berianos. Então, é história, né? É história. Como será aquele presépio lá que botaram jumento, boi, um monte de coisa lá? E são coisas que são inventadas. Então, abra sua Bíblia comigo no livro que escreveu Lucas. Ele escreveu outro livro. Qual foi o outro livro que ele escreveu? Atos. Né? Atos. Abra no capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 25 até o 35. Todos acharam? Podemos ler? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era... Como era o nome do homem? Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou. Tomou quem? Jesus, em seus braços, e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, a qual tu preparaste perante a face... Pulei um versículo aqui, né? Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse texto, ele é um texto muito maravilhoso. Já falei para os irmãos aqui que tem muita gente que dizia antigamente que Jesus revelou que ele não morreria, né, mas que seria arrebatado. E já morreram faz tanto tempo e Jesus não veio arrebatar. Né? Nesse caso aqui é diferente, porque o Espírito Santo disse para esse homem chamado Simeão que ele não morreria, né, sem que visse a salvação do Cristo, que é o nosso Senhor. Amém, queridos? Às vezes a gente inventa as coisas, né? Mas quando o Espírito Santo fala, quando Deus fala, pode acreditar que vai se cumprir. Tem uma história por aí que diz que
Quem tem promessa de Deus, quem tem promessa de Deus, não morre. Irmãos, isso não é verdade. Morre sim, isso é conversa, né? Está lá no livro de Hebreus, que nós vamos falar daqui a pouco. No livro de Hebreus, o escritor diz, né, que eles esperavam a promessa, mas não viram, não alcançaram. Foram mortos, cerrados ao meio, né, jogados lá para as feras devorarem, cerrados ao meio, decapitados. Você já parou para pensar nisso, querido? Né? A gente vive, como diz hoje aí a jovialidade, né? Que a gente está vivendo de uma maneira assim muito light, muito soft, né? Gostou das palavras? Light, soft, né? Querido, a gente não tem perseguição, embora ela esteja vindo devagar. Talvez a gente entre aí num período de muitas dificuldades, viu? Não fique pensando que o mundo gosta de nós. Eu disse para os irmãos, quando Cristo disse assim, que no mundo tereis aflições. Isso ele não estava falando em respeito a gente passar dificuldade como ser humano. Ele estava falando em aflições por causa do Evangelho. Era por causa do Evangelho. Essas coisas que a gente passa, dificuldades, problemas, e são coisas para a gente resolver. Agora, por causa do nome de Jesus, nós padeceremos. E nós temos que ter, queridos, prazer de padecer pelo nome de Jesus. Amém? Porque, como foi cantado aqui, ele veio, ele morreu, mas ele ressuscitou. E eu quero dizer para vocês, queridos, que a Bíblia está escrita e nela tem algumas ressurreições, mesmo no Velho Testamento. Mesmo no Velho Testamento, houve ressurreições, né? Com Elias e com Eliseu. Eliseu ainda operou duas, né? E quando ele morreu, jogaram dentro lá do túmulo, depois trouxeram um sujeito lá que havia morrido, sacudiram dentro lá do túmulo de Eliseu, e o que aconteceu? Bateu lá e ele saiu pulando, né? Ressuscitou. Por isso que quando a Bíblia diz assim, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, agora, queridos, eu acho que existe uma grande distância entre Elias e nós. Existe uma grande distância, né? Do homem como Elias dizia assim, olha, segundo a minha palavra não vai chover. E só vai voltar a chover segundo a minha palavra. Queridos, isso não é para qualquer um. E, como foi dito aqui de manhã na escola dominical, a gente precisa ter realmente comunhão, intimidade com Deus. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os seus filhos. Se nós não temos intimidade com Ele, nós é que estamos errados. Queridos, eu quero dizer para os irmãos que eu vejo aqui nesse texto que nós lemos algumas coisas que eu acho interessantes. Primeira coisa que eu quero dizer que aquele homem, ele tinha algumas qualidades que nós também precisamos tê-las. Primeira qualidade está no versículo 25, quando diz que ele era justo. Ele era justo. A segunda qualidade, que no mesmo versículo 25, diz que ele era temente a Deus. Quantos aqui temem a Deus? O que é temer a Deus, queridos? Hein? É o quê? O que é temer a Deus? Hein? Obedecer os seus mandamentos? Amar a Deus? Eu quero dizer para você, querido, que a gente pensa, temer não é ter medo. Eu quero dizer para você que você tem que ter medo de Deus. Você tem que ter medo dele. Ter medo no sentido de que Deus, ele é justo. E se eu fizer alguma coisa errada, eu vou pedir perdão, ele vai perdoar. Agora, as consequências daquilo que eu fiz, eu vou arcar com elas. Foi como Davi, né? Foi como Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que é que você entende por segundo o coração de Deus? Será que Davi era um homem
que não tinha nenhuma areca na sua vida? Não é isso que a Bíblia está falando. Segundo o coração de Deus, é porque Deus o amava. Porque o que Davi fez, queridos, era para ter sido apedrejado, sabia disso? Ele era para ter sido apedrejado. Uma coisa, queridos, que a Bíblia não diz aqui desse homem, é que ele era sacerdote. Ele não era sacerdote. Ele não era sacerdote. Ele não trabalhava no templo. Terceira coisa que eu vejo aqui, aprendo nesse texto, é que ele tinha fé nas promessas de Deus. Ele acreditou. Queridos, a gente fala muito de fé, mas às vezes a gente não sabe nem o que é fé. Sabe o que é? Eu vou lhe contar aqui uma história que a Bíblia relata, e todo crente sabe dela, que foi a derrubada dos muros de Jericó. Deus disse para aquele povo agradecer a ele antes das muralhas caírem. Então, querido, fé é isso. É agradecer a ele antes da vitória vir. É isso que é fé. Vocês vão rodear a cidade durante 6 dias, e no 7º dia vocês vão dar quantas voltas? 7. 7 voltas. Então, quantas voltas eles deram ao todo em redor do muro? 13. 13 voltas. No 7º dia eles deram 7 voltas. É? Então, o que aconteceu? Os muros caíram. Isso é fé, queridos. Isso é fé. É fé também quando Deus dá uma promessa para um homem velho, de que ele seria pai de uma grande nação. Aí ele olhou para a sua esposa, ela já era uma mulher avançada em idade, já não tinha mais o costume das mulheres, ela não ovulava mais. E quando o anjo disse que ela seria mãe, ela riu. Queridos, não ria se Deus falou com você. Né? Nós não somos nada. Nada. Ela riu. E depois ainda mentiu. Quando o anjo disse, olha, você riu. Ela disse, eu não. Eu não ri. Mas ela riu. Mas nem por isso Deus deixou de abençoá-la, dando-lhe um filho. Agora, o que acontece? Quando o menino já estava adolescente, aí Deus chega para Abraão e diz para ele, olha, eu quero que você pegue o seu filho. Como era o nome do filho dele? Isaac. Você sabe o que significa Isaac? Sorriso. Isaac significa sorriso. Porque a mãe dele riu quando o anjo prometeu que ele daria a luz a um menino. Pega seu filho Isaac, vai lá para o Monte Moriá e me oferece ele em sacrifício. O velho Abraão não questionou. Queridos, isso é fé. Isso é fé. É por isso que ele é chamado o pai daqueles que têm fé. E ele foi. Partiu para lá com seu empregado, com o menino, e subiu o monte. E o menino, quando chegou lá, mandou arrumar a lenha, fez o altar direitinho, pegou o cutelo. E o menino disse assim, papai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Então, o cordeiro é você. O cordeiro é você. Você imagine, Pedro Henrique, se Deus pedisse você ao seu pai, vai e me sacrifica. Você acha que ele ia sacrificar ou não? E ainda que se ele dissesse que iria sacrificar, o Pedro Henrique ia fazer assim, ó. Ia se mandar. Ia se mandar. Mas Isaac não, ele era um menino que foi ensinado na lei de Deus e ele ficou tranquilo. Ele pegou Isaac, botou lá para oferecer-lhe sacrifício. Aí, quando ele pegou o cutelo para imolar o menino, ouviu uma voz que disse assim, Abraão, não faças tal. Né? Porque Deus para si proveu cordeiro. Aí, queridos, desse texto aí que eu estou falando aqui agora, foi criada uma heresia no meio dos evangélicos,
chamada de teísmo aberto. Você já ouviu falar nisso? Teísmo aberto? Eu estou lhe falando, fique sabendo, que existe no meio evangélico, inclusive na Assembleia de Deus. Teísmo aberto é uma heresia que diz que Deus sabe, mas não sabe tudo. Porque quando Abraão vai sacrificar o menino, ele disse assim: agora eu sei que temes a Deus. Ah, está vendo? Ele não sabia. Ele não sabia. E vão criando essas coisas e os crentes vão acreditando. Mas lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que é chamado de Galeria dos Heróis da Fé, o escritor diz o seguinte, que Abraão, ele tinha certeza que Deus poderia ressuscitar o menino. Aí tem muito pregador que acha que descobriu a pólvora, vendo, ele sabia. Ele diz isso porque está escrito. Está escrito lá no livro de Hebreus. E ele tinha certeza que Deus, das cinzas, podia ressuscitar o menino. Queridos, a quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto, aqui no versículo 26, é que aquele homem tinha comunhão com o Espírito Santo. Quantos de nós aqui, nessa manhã, tem comunhão com o Espírito Santo? Sabe quem é o Espírito Santo? A gente fala muito, né, em Deus e em Jesus, mas esquece que quem está hoje atuando na igreja é o Espírito Santo de Deus. E como disse aqui o pastor Tiago, aqueles dois lá, o casal, foi vender lá o terreno e chegaram lá para aparecer, né, para mostrar que tinham vendido e estavam dando o total da venda. O pecado deles foi esse. Eles retiveram uma parte, né, como diz aí o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, aí chegou, está aqui, estou dando aqui para você, tudo aquilo, né, o preço total. Aí Pedro, que diferença de Pedro, queridos. Pedro era um homem, né, nervoso, que queria arrancar a cabeça lá do Malco. Agora estava diferente, ele havia sido batizado com o Espírito Santo. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo, queridos? Glória a Deus. Pouca gente. Né? Eu acho que está na hora da gente buscar, porque a Bíblia diz que a promessa era para eles e para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. O batismo é para você, querido. É só você pedir, só você clamar. Então, Pedro diz assim, olha, vocês não mentiram ao homem, mentiram ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, querido, é Deus. Ele é Deus. Ele tem sentimentos, ele tem vontade. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele leva para Deus o nosso choro. Muitas vezes a gente não tem nem palavras para falar, a gente chora e ele leva a nossa oração ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a quinta coisa que eu aprendo aqui está no versículo 27. E ao templo com propósitos elevados. Ele não ia simplesmente por ir. Ele ia com propósitos elevados, de adorar a Deus, de derramar a sua alma perante Deus. E é isso que nós temos que fazer quando a gente vem ao templo. Louvado seja o nome do Senhor. A sexta coisa, ele alegrava-se pela salvação divina, está no versículo 30. Ele sabia que aquele menino havia nascido, e ele era o Messias. A sétima coisa que eu aprendo aqui no versículo 34, ele foi capaz de entender quem era Jesus. A Bíblia diz que os judeus não quiseram nem saber dele como Messias, mas aquele homem entendeu que aquele menino era o Messias. E é engraçado que Simeão, e tinha também uma profetisa, como é que era o nome dela? Ana. Essa Ana tinha ficado viúva, né? Nova, e não quis saber de casar mais, né? Ela pensou o seguinte, olha, já casei, já tive, né, um homem que eu cuidei,
que me deu aborrecimento, né? Que a gente, de vez em quando, o pau cantava. Não vou casar mais. Chega. Né? Chega. Eu me lembro quando a gente estava na L2, né, pastor Walker? Lá tinha um monte de viúva ali. Né? Aí você chegava lá, elas só falavam em casar. Eu falei, irmã, toma jeito. Esqueça disso. Vá viver a sua vida. Agora, hoje, queridos, no Brasil, nós vivemos, tem muita mulher que não quer saber de ter filhos. Isso hoje é uma moda. Tem uma tal de Patrícia Pilates, não, por que eu vou ter filho? Quero me aborrecer com isso. Né? Porque elas não entendem que os filhos são bênção de Deus. Né? Então, aquele homem, ele entendeu que aquele menino ali era o Messias esperado. Era o Messias que foi profetizado, como leu aqui o pastor Tiago, hoje na leitura oficial desse culto. E, por fim, queridos, aqui na qualidade que eu vejo aqui, é que ele viu, seus olhos viram a salvação de Israel. Agora, querido, tirado isso, tem algumas lições que eu quero que você entenda. Primeiro, no Salmo 25, versículo 4, a Bíblia diz que Deus revela os seus segredos aos que o temem. Sabia disso? Deus revela os seus segredos aos que o temem. Segundo, independentemente das circunstâncias, as promessas de Deus se cumprem. Elas se cumprem. Né? Terceiro, quem está em sintonia com o Espírito Santo é mais útil nas mãos de Deus. Como está lá em Atos, capítulo 16, versículo 6 até o 10. Existem dois tipos de crentes na igreja. Não fique aborrecido com o que eu vou falar. Existem os crentes úteis e os crentes inúteis. E os crentes inúteis. Sabia disso? Pois é verdade. Eu vou lhe contar aqui um texto aqui da Bíblia Sagrada, lá do livro de Provérbios, como foi dito aqui pelo evangelista Gleison, né? Que você deve ler quantos salmos? Quantos salmos? Por dia, viu? Não é uma a cada dia, não. 5. E um capítulo de Provérbios. Então, no capítulo 30 do livro de Provérbios, tem lá um elenco de umas coisinhas pequenas. Salomão diz assim, existem 4 coisas pequenas, das menores da terra. Aí vai falando, aí ele fala da formiga. Ele fala da formiga. Né? Diz que a formiga é um povo impotente, mas no verão preparam a sua comida. Tá? Ela sabe que vem o inverno e é ruim de pegar, então ela aproveita. Aí você olha assim, aí você vai descobrir como que elas vivem, como é a sua organização. Então, uma formiga, tem uma formiga que a gente vê muito, é uma formiga, acho que chamam saúva, uma cabeçuda, ela, no verão, ela parte para pegar as folhas. Aí preste atenção no que eu vou lhe falar. Tem uma formiga que ela vai e sobe na árvore e fica cortando as folhas. Lá embaixo tem uma formiga que não sobe. Ela fica ali que quando cai a folhinha, ela pega a folhinha e caminha para o formigueiro. Quando chega no formigueiro, tem lá uma formiga que não sai dali. Ela é incumbida de pegar aquela folha e levar para dentro e arrumar. Almoxarifado. Queridos, mas agora preste atenção no que eu vou lhe falar e veja se eu não estou certo. Do que é útil e do que é inútil. Tem uma formiga que fica lá perto ali da árvore para pegar. Ela não pega a folha, não faz nada. Sabe o que ela faz? A formiga pequenininha leva uma folha enorme. Aquela coisa horrível que ela faz, ela sobe na formiga e vai agarrada em cima da folhinha. Andando sozinho. Queridos, na nossa vida como crente é assim mesmo. Tem um crente útil, que é aquele que
vai fazer aquilo que foi pregado aqui essa manhã. Vai evangelizar. Né? E tem aquele crente que traz aquele que foi evangelizado para a igreja. E tem aquele que está lá na igreja que recebe com o maior prazer e carinho a pessoa que foi trazida. E a pessoa se sente amada e feliz em estar ali. Agora tem um tipo de crente, querido, que não faz nada e ainda reclama de tudo. Né? Reclama de tudo. Poxa vida, né? Quando naquelas igrejas que tem banco, o zelador não passou nenhum negócio aqui, como é que eu vou sentar no negócio cheio de poeira? Né? A cadeira está torta, ele não tem coragem de pegar a cadeira e acertar, colocar tudo certo, porque, queridos, todos nós somos parte do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou encerrando. Queridos, a quarta lição que eu aprendo aqui. Feliz de quem frequenta regularmente aos cultos e o faz com atitude. Está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 13. Em Romanos, capítulo 5, versículo de 8 a 10. Então, feliz é aquele que frequenta regularmente aos cultos. E não é aquele crente domingueiro. Domingueiro só vai à igreja no domingo. Não tem prazer de estar na casa do Senhor. O salmista disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. É prazer, é de estarmos juntos aqui, queridos, nessa comunhão. Ceia, é isso aqui, é comunhão. Quando nós chegamos aqui, a ceia já começa, é comunhão para louvar a Deus. Tá bom? E por fim, a salvação que Deus nos oferece é grande. Lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos a uma tão grande salvação? Amém, queridos? Então, que nós aprendamos com esse homem chamado Simeão, que já era um homem velho, né? Aí depois de tudo isso, ele pega o menino nos seus braços e diz, agora, Senhor, despeça em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E ali a gente não ouve mais. Tenho certeza que Deus o levou, porque ele viu naquele menino a salvação. Ele disse para a mãe dele, olha, ele será posto para a queda e para erguimento de muitos aqui em Israel. Mas uma lança traspassará o teu coração de quem? Da mãe dele, né? E Maria, não é como diz a Igreja Católica, que Maria é virgem até hoje, está no céu. Querido, olha, com todo respeito, você acha que José ia ficar vendo Maria o resto da vida? Para lá e para cá, eu não posso fazer nada. Você acha mesmo? Isso é conversa, queridos. A Bíblia diz que ele não conheceu Maria até que Jesus nasceu. A partir daí, ele passou a viver com ela como marido e mulher. E ela teve outros filhos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos? Eterno Deus, nosso Pai que estás nos céus. Nós te louvamos, ó Pai amado, por essas lições tão importantes sobre a vida deste homem, que era, ó Pai, temente a Ti, que acreditava nas Tuas promessas. Ó Pai amado, e Tu cumpriste na vida dele, ó Deus eterno, a promessa de ele ter nos seus braços o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, aquele que veio ao mundo para fazer a nossa salvação. Que nós sejamos assim, ó Pai, tementes a Ti, tenhamos comunhão contigo, que entendamos, ó Pai, o que Tu queres para as nossas vidas. Eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai amado, pelos meus irmãos aqui. E te agradeço por tudo e faço isso no nome de Jesus. Amém?